Bom, vamos lá começar aqui o nosso Quinta Pauta e atenção, atenção, porque a disputa presidencial desse ano acaba de entrar em uma nova fase extremamente perigosa para alguns candidatos, hein? E os números das pesquisas começam a acender sinal vermelho nos bastidores da direita brasileira. Enquanto o Ronaldo Caiado dispara em Goiás com aprovação recorde e força eleitoral crescente, Romeu Zema enfrenta dificuldades justamente em Minas Gerais, o seu estado, o segundo maior colégio eleitoral do país e estado que governou nos últimos 7 anos. E isso está provocando uma pergunta que começa a ecoar em Brasília. Zema perdeu força nacional antes mesmo da campanha começar? A nova pesquisa Genial Quest caiu como uma bomba no cenário político. Zema aparece muito atrás de Lula e Flávio Bolsonaro entre os eleitores mineiros, enquanto Caiado cresce forte, domina Goiás e já começa a ser tratado por aliados como um dos nomes mais competitivos da direita para esse ano. Nos bastidores cresce a comparação inevitável. Por que Caiado consegue transformar a aprovação em força eleitoral, enquanto Zema ainda luta para consolidar apoio dentro do próprio estado? O clima ficou ainda mais pesado após aliados de Zema afirmarem que o ex-governador estaria sendo prejudicado por falar verdades sobre o STF e sobre a política nacional. Então, hoje no Quinta Pauta, vamos mergulhar aí nos bastidores da corrida presidencial. Romeu Zema em queda, Ronaldo Caiado em ascensão, Lula mantendo a força eleitoral e Flávio Bolsonaro competitivo. Essa questão da pesquisa Genial Quest, né? Das eleições para esse ano, e a guerra política nos bastidores. Será que Caiado virou o principal nome da direita moderada? Será que está esperando o momento certo para, de repente, alavancar a sua campanha? Zema ainda consegue reagir dentro do próprio estado? E quem realmente chega forte para enfrentar Lula em 2026? Então, vamos lá, vamos acompanhar isso para a gente entender. Vamos trazer a notícia aqui. O ex-governador Romeu Zema, ele tem viajado pelo país para se apresentar ao eleitorado, mas há poucos meses do pleito, ele está enfrentando um problema que dificulta o crescimento da sua candidatura, o desempenho nas pesquisas de primeiro turno em Minas Gerais, estado que governou nos últimos 7 anos e segundo maior colégio eleitoral do Brasil. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada no último dia 6, Romeu Zema aparece com 11% das intenções de voto entre os mineiros no primeiro turno presidencial, distante dos 32% do senador Flávio Bolsonaro e dos 35% registrados pelo presidente Lula. A situação contrasta com a de Ronaldo Caiado, que é outro presidenciável, que deixou a gestão estadual para tentar o Palácio do Planalto. Em Goiás, segundo a mesma pesquisa, Caiado aparece com 31%, à frente de Lula, que registrou 20%, e tecnicamente empatado dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais com Flávio Bolsonaro, que tem 25%. O Caiado não tem falado do STF. A gente está falando a verdade o tempo todo. Isso incomoda. Vai ter gente que não vai querer que fale. Foi o que afirmou Christopher Laguna, que é o presidente do Novo em Minas Gerais, que acompanha o Zema nas viagens pelo país. Procurada para comentar a pesquisa, a pré-campanha, o ex-governador indicou Laguna para se manifestar no lugar dele. O dirigente do Novo em Minas Gerais também destacou que Goiás possui maior homogeneidade cultural, ao contrário de Minas Gerais, o que torna mais complexa a missão política de Zema. O que vale para nós é o cenário nacional, e Zema está bem, está em crescimento, falou. CEO da Quest, o cientista político Felipe Nunes, avalia que a baixa largada de Zema em Minas Gerais representa hoje um dos principais desafios da pré-candidatura do Partido Novo, embora isso não inviabilize necessariamente a disputa presidencial. Para uma candidatura que tenta se apresentar como alternativa nacional, é muito difícil não demonstrar força expressiva no próprio estado. A aprovação do governo de Romeu Zema em Minas Gerais, segundo pesquisa da própria Quest, de abril desse ano, era de 52%, com uma desaprovação de 41%. Já Ronaldo Caiado encerrou seu ciclo como governador de Goiás com uma aprovação de 84%, segundo a pesquisa Genial Quest, e a desaprovação de apenas 11%. Bom, conosco temos aqui o nosso querido Marcelo Rocha, também temos o nosso querido Marcos Taguchi e o Paulo Eduardo Costa para falarmos sobre esse cenário dos 2 terceiros lugares da pesquisa. É importante a gente falar isso, porque se alguma coisa acontecer com um dos 2 primeiros, é um desses 2 aí que assume o lugar desse que deixa, né? Quer queira ou não, por mais distante que estejam nas pesquisas, mas tudo pode mudar de um dia para o outro. Marcelinho,
Vamos fazer essa análise aqui. Por que que o Zema vem com uma desaprovação tão alta dentro do seu estado, enquanto o Caiado vem com uma desaprovação muito baixa? O que que você acha que foi? Olha, são momentos de campanha, né? O estado de Minas, ele tem uma população petista forte, né? Tem uma população petista forte. O Zema pegou um estado totalmente derrubado, vários meses de salários atrasados, né? Dívidas com fornecedores, teve que realinhar. Você tem uma ideia, os secretários ganhavam em torno ali de R$ 8.000 ou R$ 4.000, não sei se era 4 ou R$ 8.000 de salário, né? E, infelizmente, para poder aumentar os salários dos secretários, pela lei, tem que aumentar o salário do governador, né? Aí teve que fazer o aumento do salário do governador para poder atrair secretários que tivessem conhecimento de ponta tal, para poder trabalhar. Mas foi o único governador do Brasil que não sacou um mês de salário, né? Não recebeu o salário para ele, né? Ele fez doação de todos os salários que recebeu. Abriu mão do palácio, abriu mão dos helicópteros, abriu mão de todo o luxo, né? Um passo, né? de governador lhe proporciona, né? Coisa que muita gente não abre mão desse conforto todo, tal, para poder trabalhar de uma forma mais simples, né? Uma forma singela, tá, para demonstrar ali o jeito de trabalhar do mineiro Zema, né? Ele tem passado a história dele nos podcasts que ele tem participado, ele tem feito muito questão disso, né? Para poder demonstrar que ele veio de uma família pobre, construiu uma empresa que foi crescendo ao longo do tempo, né? Teve uma empresa de carro, depois construiu o Grupo Zema cresceu, né? Nesses últimos anos teve um aporte, uma entrada, ou vendeu uma parte lá, foi inclusive o valor que entrou na declaração de imposto de renda dele, né? Que tem amigos nossos aí que falam, cresceu o patrimônio, tal, tá aí a explicação do crescimento do patrimônio, não é patrimônio que vem de bem público, né? Mas é uma pessoa que trabalha, né? Que tem trabalho, diferente de muitos outros governadores que não sabem o que é um CNPJ de empresa, não sabem o que é assumir a responsabilidade de trabalhar, assumir riscos, né? Contratar funcionários, ser ali complacente com todos os compromissos fiscais, tal, e ainda cumprir os compromissos, né, que se tem. Então, eu acho que ele está sendo o único que, por não ter, né, um rabo preso, né, com todos os... Até a explicação do doutor Vicente Cassione, eu gostei da explicação do rabo preso, não sei se você lembra do último programa, né, que o doutor trouxe a analogia, né, da história e tal, dos elefantes lá e tal, mas por não ter rabo preso, o Santiago é o único que pode bater, né? Que pode bater assim, tá cobrando com mais energia os togados lá que estão fazendo essas coisas, né? Nem o Caiado está fazendo o que deve fazer, mas o Caiado é um nome muito bom também, viu? Diga-se de passagem, é um governador que tem uma indicação, um indicador, né, elevadíssimo no estado, melhorou a segurança pública, eu acho que é o melhor indicador de segurança pública do Brasil, se eu não estou enganado. E tem o salário de segurança pública mais alto do Brasil também. Se eu também não estou... Eu estou falando aqui porque eu dei uma estudada há uns dias atrás, nessa questão de segurança, mas eu vi que o estado de Goiás é um estado que os polícias gostariam de trabalhar, né? Por ter estrutura, por ter apoio, por ter amparo, né? Por ter uma série de segurança jurídica, assim dizendo, que nos outros estados não tem, né? A lei é igual para todos, mas só que quando você tem o amparo do Estado, fica um pouquinho mais tranquilo de você trabalhar, né? Então, Santiago, a tendência até chegar a hora
dos debates e tudo mais, dar mais uma derretidinha, viu? Dar mais uma derretidinha, porque a esquerda vai detonar o Zema de tudo quanto é jeito, porque os Intocáveis, inclusive, saiu agora o 6º episódio, e agora com o Lula presente, né? O Lula está no 6º episódio dos Intocáveis, né? Então tá muito legal aí os Intocáveis, né? O Lula já com a sua velha pompa, né? Seus recursos pujantes e tudo mais, junto com os togados. É claro que é uma ironia, né? É um filme de ironia, tal, para as pessoas poderem rir um pouco nesse momento tão triste do nosso Brasil, mas tá tudo lá. Então vamos acompanhar. Mas é assim, é um sinal de alerta também, tá? Quando você vê que um número começa a cair dentro do próprio Estado, mas eu vejo com bastante naturalidade isso daí, até porque você está apertando, né, uma liderança e um STF e tal, que tem, em certa medida, um pouco de capilaridade aí em todos os ambientes. E mexe com o PT, que também tem uma capilaridade forte, tem um público já cativo, né? Mas é um público que não sobe. O público da disputa agora é um público que fica bem no meio da balança, né? É um público do meio da balança. Então, é esse público que está sendo disputado agora. Perfeito. Aquela questão, no outro comparativo também, o Caiado não vem tão bem assim dentro de Minas, né? E, ao mesmo tempo, o Zema também vem bem dentro de Goiás lá, mas dentro daquele quadradinho dele, não tão bem quanto o Caiado. Essa que é a verdade. Isso aí é uma interferência entre a polarização, ô Conde, porque nós estamos falando de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, e num comparativo com Goiás, a gente vê que é um estado mais à direita, justamente pela força do agro que existe lá. Enfim, então isso é natural, que o Zema tem o Caiado 84% de aprovação e 11% apenas de desaprovação. E o Zema ali, né, naquela pindaíba, 52% de aprovação, 41% de não aprovação dentro do próprio estado. Mas a gente vê que por ser o segundo maior colégio eleitoral, a coisa é diferente. Como a gente vê também, a própria direita dentro de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, ela não tem uma distância, está lá, na margem de erro da pesquisa. Como é que a gente avalia? O Zema é o terceiro nome hoje do Brasil ou o Caiado está esperando algum momento para deslanchar e passar ele? O microfone, Conde. Opa, aqui, perdão. Primeiro, eu não consigo adivinhar uma situação como essa. Eu vou analisando de maneira objetiva o passado de ambos, a história de ambos, a colocação de ambos, a gestão de ambos, né? Caiado é um grande latifundiário, tem talvez a maior fortuna entre todos os governadores do país, seu patrimônio declarado no imposto de renda beira os 25 milhões de reais. Ele tem fazendas, inclusive, é diretor da Associação Goiana de Criadores de Zebu, da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, da Associação Goiana de Criadores de Nelore, é presidente da União Democrática Ruralista, foi por 5 vezes deputado federal, uma vez senador. Está no segundo processo agora, teve agora no segundo processo como governador, é de direita, evidentemente, mas tem também alguma coisa que paira sobre ele. Em 2024, a juíza Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia, condenou o Caiado e determinou a sua inegibilidade por 8 anos por abuso de poder público durante eleições municipais de 2024. Claro que essa decisão foi cassada pelo tribunal, etc., mas diz um velho ditado que onde há fumaça, há fogo. O velho político, na minha opinião, foi participante já no passado de todos os lãos da vida. Ele também estava no governo quando teve o mensalão, o petrolão e todas essas histórias terríveis e compridas. Então, não sei se é um candidato ideal e que está com essa bola toda, não. Na minha opinião pessoal, eu não votaria no Caiado. Quando a gente fala no Zema, embora tenha ali aquela paixão pelo discurso político lindo dele, porque ele fala bonito, né? Ele fala, olha, eu não recebi nenhum salário do meu governo, tal. Agora, vocês sabiam, por acaso, e isso é pesquisa oficial, que ele duplicou o patrimônio dele com quanto foi governador por esses 3 anos e meio, quase 4 anos? Duplicou o patrimônio. Espera um pouco.
O cara não está gerindo seus próprios negócios porque está governador. E, de repente, ele duplica o patrimônio dele. Meu Deus, é porque ele é muito competente mesmo. Pior, todavia, vamos fiscalizar. E aí Marcelo Rocha pode checar para mim isso e no próximo programa a gente falar. Ele duplicou a dívida de Minas Gerais. Duplicou a dívida de Minas Gerais. Checa isso lá. Eu andei vendo os números são muito tristes. Então, com todo o respeito que eu tenho, mais do mesmo eu não quero. Eu não voto em Caiado e não voto em Zema. Não acho que é a terceira via, e acho que se essa é a terceira via está muito pobre. Nós precisamos de alguém com uma visão. Eu adoraria, num país com mais de 200 milhões de habitantes, que tivessem novos nomes, mas é sempre a mesma coisa. Doutor Marcelo Taguchi, é sempre a mesma coisa. A gente parece que não muda, virou uma rotina isso, Marcos Taguchi. É uma rotina isso. A gente vê os mesmos nomes e quando não são os mesmos nomes, é o filho do mesmo nome, o sobrinho do mesmo nome, o parente do mesmo nome. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui não é uma monarquia, nós não votamos numa república que é corrupta, que é venal. Quizá ficássemos na monarquia, pelo menos não teria tanta sujeira, mas a gente é obrigado a engolir tudo isso calado. Eu não sou nenhum pessimista, não vim aqui para jogar água fria em cima de qualquer incêndio, mas a verdade tem que ser discutida pela gente e tem que ser exposta. Não é o fanatismo ou a ideologia que vai nos induzir a votar em alguém que eu não vejo aí uma capacidade muito grande de renovar. Né? Tudo bem, Caiado, tudo bem, Zema, mas eu queria tanto que tivéssemos um outro nome, né, gente? Não dá mais para a gente pensar sempre na mesma coisa. É mais ou menos como essa candidatura do Flávio. Que experiência tem o Flávio como gestor? Ele foi vereador? Não. Ele foi prefeito? Não. Ele foi governador? Não. Ele foi deputado estadual? Não. Ele foi deputado federal? Não. Ele foi o quê? Senador, porque ele pegou o sobrenome do pai. Agora, você acha que eu vou entregar? Quando eu vou no médico, Santiago, eu vou deixar claro, quando eu vou no médico, eu procuro um médico competente. Eu não vou, eu tenho um problema no cérebro, eu vou procurar o melhor neurocirurgião. Eu não vou no neurocirurgião só porque ele é meu amigo. Tenho vários amigos neurocirurgiões, mas eu vou no melhor. E assim a gente escolhe na vida. Na política, não dá para escolher com o core, com o coração. Tem que escolher com a razão. Quem é o melhor e mais habilitado para conduzir essa nação? Eu começo já tirando fora todos que colocam direita e esquerda como opositores. Acho favorável, acho péssimos para o país. Dr. Marcos Taguchi até usou desse exemplo que eu acabei de dizer. Um avião para voar precisa de 2 asas. Enquanto tiver direita conflitando com esquerda, esquerda conflitando com direita, esquece, esse país não cresce. Vai ser um combatendo o outro e minando. Aí vem lei de dosimetria, a direita festeja, a esquerda se frustra. Aí vem uma lei qualquer que beneficia a direita, todo mundo aplaude a esquerda. Aí ganha a esquerda em alguma lei, a direita aplaude. Que bobagem! Nós temos um país para gerir, nós temos um estado, nós temos uma cidade, nós temos que ter melhor qualidade de vida. Enquanto a gente fica discutindo, olha, aquele cara é de esquerda, o outro é de direita, enquanto a gente rotula, nós estamos perdendo tempo. O Brasil não cresce assim. E parece que tem gente preocupada sempre em criar este conflito. Não sei se você notou, é sempre direita contra esquerda, esquerda contra direita, como se do lado de lá fossem mocinhos, do lado de cá fossem bandidos. É mais ou menos isso e vice-versa. É uma pena que a gente continue pensando assim, mas eu não voto nem em Caiado e nem em Zema, com todo respeito. Eu prefiro que tenha alguma alma nova, e tem tempo ainda. Espero que essa alma nova não inclua Luiz Inácio Lula da Silva. Estou deixando muito claro isso, porque alguém me escuta falando isso, fala, o Paulo está apoiando o PT. Não estou, não. Acho que o Lula já deveria ter pendurado a chuteira há muito tempo, e já falei isso muito claramente aqui. Não tenho 2 caras para dizer isso. Agora, pelo amor de Deus, pelo menos que seja competente, porque duplicar a dívida do Estado e duplicar o patrimônio pessoal enquanto é governador, Zé Mar, desculpa, você é muito competente, hein? Puxa vida. É com você, Santiago. Marcelo Rocha, seu nome foi ventilado, direito de resposta ao conde. Fica à vontade. Bom, primeiro eu não tenho procuração aqui para ficar, né, na defesa aí do governador e tudo mais, né? E nem para ficar fazendo comparativo também com o atual governo Lula, né? Que faz enriquecer o governo, o Lula enriqueceu e o governo empobreceu, né? Nos últimos anos aí, né? Mas o Zema, em 2018, se eu não estou enganado, ele vendeu a participação, né, do grupo Zema para uma companhia francesa, né?
ele teve o recebimento dessas operações, que entrou no patrimônio dele. Veja, o patrimônio estava na empresa, né? Aí passou para o patrimônio pessoal. Para explicar para a nossa população, para a nossa audiência, quando você tem uma empresa, você tem um capital social, você tem uma participação societária, você tem um valor muito menor do que um valor de venda, né? Então, por exemplo, você tem uma cota, um valor de capital de 100 mil, e a tua empresa pode valer 1 bilhão, por exemplo, na hora da venda, né? Dependendo do quê? De valor de mercado, posicionamento de mercado, o momento, tal, e outras coisas mais, né? Então, isso traz uma valorização do valor da venda da empresa. Esse foi um dos motivos do aumento. Teve as aplicações financeiras, e assim, se teve essa valorização, né, toda, de duplicação de patrimônio, por que não tem um processo contra ele? Não tem uma investigação do Ministério Público contra ele? Não tem um levantamento de entrevista, de jornalista, tal, atrás disso, que traga uma matéria de jornal falando, olha, temos aqui um indício, estamos aqui num resort do Zema, uma coisa que fez, um negócio que entrou, comprou da empresa tal. Não tem, né? Não tem, porque o dinheiro vem de uma atividade ilícita, né? Pelo menos até agora. Quando eu digo que eu não tenho procuração, eu não tenho procuração para defender, né, as pessoas. Eu defendo eu, porque eu sei o que eu faço, eu sei de onde vem o dinheiro que eu luto bastante para conquistar, né, e pago imposto, muito imposto, para uma série de vagabundos que ficam lá fazendo as coisas lá em Brasília, em São Paulo, em São Vicente e tal. E aqui começa de, olha, em São Vicente, nós temos uma monarquia, por exemplo. Pô, nós temos uma monarquia aqui, uma monarquia que vem francesa. Poxa, a gente não pode falar de monarquia sem passar por São Vicente, minha gente. Pelo amor de Deus. A monarquia começa em São Vicente. O próprio menino prefeito aqui falou, temos uma monarquia. A monarquia engoliu o menino está junto agora de monarquia. Então, Paulo, você sabe que eu te amo. Eu sou, assim, um admirador ferrenho seu, mas quando entra o termo monarquia, meu irmão, eu lembro primeiro aqui da nossa casa, viu? A nossa casa aqui tem uns grupos políticos, e os grupos políticos todos arreiam a cabeça para o nosso grande monarca que mora aqui na nossa cidade. Tá certo, eu fico feliz de saber que os dois estão corretos. O Marcelo, né, o cara realmente dobrou aí o seu patrimônio, porque vendeu a empresa, e o Paulo Eduardo Costa por ter salientado isso uma também. Coisa bem clara, viu? O Paulo é uma pessoa que conhece muito, tem meu respeito, e eu vou deixar aqui em aberto aqui. Se a população me colocasse lá, tá, eu queria o Paulo do meu lado. Obrigado. É uma pessoa Tem que falar, quando a população me colocar em São Vicente, terei o Paulo do meu lado. Só para deixar claro, porque assim, a gente tem que ter, nós temos que ter pessoas que queiram o bem e fazem o bem, né? E eu sei a batalha que o Paulo, olha a batalha que esse homem tem aqui, que faz, viu? E o respeito que tem, né? O respeito que tem também. Tem um respeito muito grande. E para isso, a gente tem que se curvar. Então, fica aqui meu respeito ao Paulo, a todos os comentários também. Mas eu não posso deixar de falar essas coisas, porque é o coração da gente que fala, né? A gente vê aqui a realidade de São Vicente, que sofre demais, e tem muitos grupos políticos aqui que tem que ser varrido da cidade politicamente. Eu gostaria muito, mas muito, que eles investissem na cidade, mas deixassem a política para novos talentos que estão chegando, mas novos talentos de bem, não novos talentos ligados à política, à velha prática política. Nós estamos falando justamente de... Me permita só ressaltar uma coisa que é muito importante. Na monarquia não existe corrupção. Presta atenção nisso. Não existe corrupção na monarquia. Na monarquia não existe favela. Pode pegar todos os países que vocês conhecem, onde tem um rei, um príncipe ou alguém que representa a família, e vai procurar. Marrocos, que é um país super pobre. Eu estive visitando Marrocos várias vezes. Não tem uma favela, porque há dignidade, há respeito. A República, sim, ela é um antro de corrupção. Porque aqui na República, quando o cara é corrupto, ele é aposentado e continua ganhando o mesmo salário. Na monarquia, ele é banido da sociedade.
A última vez que teve um picareta na monarquia foi um japonês que se matou de tanta vergonha que ele ficou da corrupção. Primeiro ele é banido da sociedade e aí o cara normalmente se mata de vergonha, porque onde tem monarquia tem honra, não existe nobre corrupto. Se algum dia você escutar que um barão, que um conde, que um duque, que um visconde, que um marquês é corrupto, pode crer que ele não é, porque a honra vem exatamente daquele compromisso com a sua história e a sua tradição. Obrigado, Marcelo, pelo seu carinho. Você está no meu coração e quero que você esteja à frente dessa cidade onde aqui a monarquia tem que acabar e alguns príncipezinhos que acham que estão por cima da carne seca não estão bem para baixo, viu, meu amigo? Mas cala-te boca. Doutor Marcos Taguchi, desculpe eu até interromper, mas eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Obrigado, Santiago. Bom, só deixa eu ler aqui o recado da Enir Cajazeiras. Na política sempre teve o lado A e o lado B, a direita e a esquerda. O Conde tem que ver isso. Se todos gostassem do amarelo, que seria do azul. Eu concordo plenamente. Ao mesmo tempo que, quando um lado ganha, o outro lado tem que apoiar. É isso que é a democracia, é isso que as pessoas ainda não entenderam. Né? Por exemplo, eu não sou Lula, mas o Lula ganhou, ele é o meu presidente. Eu não sou Bolsonaro, mas o Bolsonaro ganhou, ele é o meu presidente, porque estamos todos no mesmo barco. Como é que a gente vai torcer contra um governo se, de repente, a gente está bancando o salário desse governante? Já começa aí. Então, quer dizer, o errado estamos sendo nós. Então, a democracia, ela proporciona isso na disputa do cargo. Agora, quando alguém ganha, aí aquela pessoa foi escolhida pela maioria, isso chama-se democracia, para que represente o país. Então, ela tem que ter o apoio também daqueles que não a representem, enfim. Oi, Conde, rapidamente. Duas situações, Enir, você tem razão, mas eu vou dizer uma coisa para você. O azul e o amarelo estão na mesma palheta de cores. É bem diferente de haver a rivalidade e o antagonismo. O que eu quero dizer é que a asa direita do avião e a asa esquerda são suficientes para levantar voo. Com uma asa só ele não vai. E se o azul fosse inimigo do amarelo, de fato, não haveria a possibilidade de ter a palheta de cores e a gente poder ter todos esses prismas. E aproveitando, o Antônio Assis Lima colocou aqui, aí, você acabou de colocar, na monarquia só eles estão certos. Mentira! Desculpe dizer isso, porque na monarquia hoje todas são parlamentaristas. A única monarquia absolutista que eu conheço... Deixa só passar aqui, Conde, deixa só passar para o Taguchi, porque o nosso assunto é outro, senão a gente vai ficar respondendo o povo aqui, né? Ô, Taguchi, eu gostaria de saber a sua opinião nessa questão do nosso Quinta Pauta. Deixa eu até retomar aqui o assunto para o pessoal que está ligando agora. A gente está trazendo aqui justamente essa diferença nos seus estados entre o Ronaldo Caiado e o Zema, né? O Romeu Zema, né? O Caiado, ele tem 84% de aprovação no seu estado e o Zema 52%. A desaprovação do Caiado é 11%, muito baixa em Goiás. E em Minas, o Zema já tem 48% de desaprovação. Não, 48 não, 41, né? Se não me falha a memória. Deixa eu até ver aqui para não dar informação errada. Em Minas Gerais, tá aqui, ó, o Zema aparece com... Ah, não, mas aqui é no primeiro turno, em comparação, tal. Agora, aqui, ó, desaprovação. 41% de desaprovação e 52% de aprovação o Zema, e o Caiado, sim, 84% de aprovação e 11% de desaprovação. Qual desses dois aí hoje seria o nosso terceira via? Porque a gente está aí praticamente há 3 meses das eleições, vamos arredondar assim, um pouco mais, mas muita coisa pode acontecer. Até agora o Zema já apareceu aí nos Intocáveis, até o Marcelinho falou sobre isso, e o Caiado, ele vem se guardando para algum momento. Você acha que isso vai acontecer, ô Taguchi? Antes de entrar nessa questão entre esses dois candidatos, eu quero lembrar o que eu já pontuei aqui algumas vezes no programa, que, embora as pesquisas de intenção de voto elas sejam motivo de assunto para os mais variados programas, inclusive nós estamos aqui falando sobre a pesquisa, particularmente, no meu modo de entender, pesquisas de intenção de voto, elas não são salutares, muito pelo contrário. Por quê? Somos um país de 220 milhões de pessoas, ainda há muita gente sem acesso à informação, sem um mínimo de acesso ao básico de, não vou dizer nem cultura, mas o básico de entender como as coisas funcionam, e ainda existe uma parcela da população
que vê as eleições meio como se fosse um jogo, um jogo de futebol, para poder falar no bar, na rodinha, que o candidato em que votou ganhou, como se... Já vi gente falando, eu ia votar no fulano, no candidato A, mas a pesquisa falou que é o candidato B que vai ganhar, então vou votar no B para não perder meu voto. Não existe isso de perder o voto quando o candidato que você votou não foi eleito. Você tem que votar em quem você entende que é o mais preparado ou o menos pior, mas se essa pessoa não entrar, você não está perdendo o voto. O voto teve a mesma validade dos demais. São escolhas. Então, numa realidade de um país onde há ainda muita gente que pensa dessa maneira, as pesquisas, elas atrapalham, porque as pessoas tendem a votar naqueles que as pesquisas dizem que estão em primeiro e segundo colocado. Já foi falado aqui que o ideal seria todos os brasileiros se unirem para andar para frente, mas por questões históricas existe essa discussão direita-esquerda, e aí aquele que tem um pensamento mais à direita, ainda que ele veja um candidato muito interessante, mas com pouca intenção de voto, ele acaba votando no candidato da direita, que a pesquisa está dizendo que está lá nas primeiras colocações, para que o outro da esquerda não entre e vice-versa. Quem tem um pensamento à esquerda acaba votando no candidato da esquerda, que a pesquisa está dizendo que está lá nas cabeças, para que o outro candidato da direita não entre. E aí os demais candidatos, pessoas muitas vezes capacitadas, até melhores, acabam não tendo chance. Então, dentro desse contexto, por esse motivo, eu entendo que as pesquisas elas não fazem um bom serviço, elas não são... A gente nunca vai ter outras pessoas participando, vai ser sempre a mesma panela, justamente por causa das pesquisas. Quando a gente, sendo uma democracia, outras pessoas deveriam ter as mesmas chances. Então, isso posto, em relação ao Caiado e ao Zema, eu vejo os dois como bons nomes, mas vejo que ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte até a eleição. No meu modo de ver, eu vejo que o Zema começou a bater no STF para querer aparecer, para querer conquistar votos da direita, embora ao mesmo tempo eu o veja como um bom candidato, mas eu entendo que essa postura dele tem sido para ganhar simpatia e tentar conquistar voto da direita. O Caiado, como ele já está há mais tempo na política, ele tem lá uma história maior, talvez ele esteja sendo reservado em relação a esse assunto por conveniência, porque é bom lembrar que o prego que se sobressai é o que toma martelada, então talvez ele está indo lá comendo pela beirada para não criar uma animosidade lá com alguém do STF. Já o Zema, por ter uma trajetória, ele é empresário, como foi falado aqui, não tem rabo preso, ele está batendo, mas não é porque ele está batendo por ideal, porque só agora está batendo, é porque ele quer angariar voto da direita. E vejo que há uma diferença gritante entre o Bolsonaro, o pai Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, eu tenho as minhas reservas. Infelizmente, já observo também que o Lula foi sempre uma pessoa que não criou expoentes, ele sempre trabalhou sendo ele o centro das atenções. Quando ele é idoso, ele vindo a falecer, a esquerda vai ficar meio perdida, não tem um nome expoente. Então, dentro desse quadro, não temos aqui como adivinhar o que vai acontecer, mas entre esses dois colocados em pauta neste assunto, eu vejo que ambos são bons candidatos, mas a gente tem que ver com reservas as pesquisas. Vale lembrar que nas últimas pesquisas, quando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente, todas as pesquisas diziam que ele não seria eleito, que ele perdia em qualquer cenário, e ele acabou sendo eleito. Então, eu acho que a gente também não deve dar essa importância toda para resultado de pesquisa, que é muito relativo. Depende de onde foi feita, se foi feita, quem pagou. Então, eu vejo as pesquisas com reservas. Isso posto, ainda tem alguns meses para a eleição, vamos aguardar o que vai acontecer. Marcelo Rocha, seu último comentário, fica à vontade aí, considerações finais, Marcelinho. Olha, muita coisa vai acontecer, né? Quero agradecer aí
a companhia dos meus irmãos de coração, né? O Paulo Eduardo, Marcos Taguchi, você, Santiagão, nossa querida, amada e estimada audiência. O que a gente sempre diz é que os políticos eles se acertam, né, no corró deles lá, né? E a gente fica aqui debatendo, batendo, apanhando, fazendo coisas sem ter nenhum benefício, né? Em prol de, né, próprio, nenhum benefício próprio. E eles estão sempre ali se beneficiando, né, com todas as narrativas que eles criam. Então, o negócio é ficar muito atento aos movimentos, às ações e tudo mais, porque isso aí traz muitas informações para a gente, né? E olha, essa semana parece que vai ser uma semana quente também, então ficar atento aos noticiários e ao Cidades em Debate, porque aqui tem notícia quente todo dia. Até o próximo programa. Perfeito, Marcelinho. Bom, agora então vamos trazer aqui o resultado da nossa enquete, antes do Taguchi e do Conde dar o seu tchau também. Você acredita em perseguição política contra empresas? A gente está fazendo essa pergunta justamente pelo caso da IP, Sabão, né? Você acredita que exista perseguição política contra empresas, sim ou não? Vamos saber o que diz a turma aqui. Olha, 75% sim, 25% não. Então estava 80, baixou para 75, mas o sim acabou ganhando aqui da nossa enquete. O Paulo Eduardo Costa, agora com a garganta hidratada, deu seu tchau, né? Seu último comentário. Fique à vontade aí, Paulo. Você sabe que eu estou tomando agora, esse líquido vermelho que você viu é chá de cebola roxa, acredita nisso? Tem comprovação, sim. Eu estou diabético, né? E estou me assustando com isso, porque é uma doença que ninguém quer para si, né? E aí me disseram que chá de cebola roxa reduzia índice de glicemia. Eu falei, mais uma bobagem, mais uma idiotice, aquelas coisas que a gente sempre fala. Fui pesquisar e é verdade. Então eu passei todos os dias agora a tomar chá de cebola roxa, que é isso que eu estava tomando agora há pouco, e tomo em quantidade, porque meus índices glicêmicos estão baixando. Já que eu fiz um exame, eu até fiquei tonto, eu estava com índice de glicemia, para não ser diabético, 93, Santiago, eu estava 450. Era para morrer, né? Pelo amor de Deus. Aí fui fazer um outro exame uma semana seguinte, estava 463. A moça até falou, olha, a partir de 500 nem mede mais. Então eu estou me acautelando agora e seguindo rigorosamente nutricionista, essa coisa toda. Mas não é para contar a minha história, é para agradecer a vocês. Agradecer ao Marcos Taguchi pela clareza de raciocínio, pelo brilhantismo de suas colocações. Marcelo Rocha está no meu coração. Marcelo Rocha é cirúrgico, às vezes, quando ele fala do Reino da França. Ele é cirúrgico, adoro gente assim. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Marcelo? E a você, Santiago, pelo carinho de me convidar, ainda que eu tenha esse comprometimento com a verdade. Toda hora que eu falo baseado em dados, em objetivos, em coisas que a gente lê e compara. Como presidente deste Instituto Histórico e Geográfico desta cidade, eu tenho informações que eu chamo de privilegiadas. O IBGE nos manda relatórios, todos os órgãos oficiais nos mandam relatórios oficiais. É por isso que eu tenho tanta informação. E eu agradeço, Santiago, a possibilidade de você me deixar falar. Crio amigos, crio inimigos, mas sempre crio a polêmica e o benefício da dúvida. A dúvida nos faz aprender. A verdade vos libertará, como dizia o saudoso presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje está lá na Papuda. Mas espero que logo ele esteja em liberdade para poder conduzir esse país. Abraço a todos vocês, muito obrigado, queridos amigos. Tá certo, o Conde cria amigos, cria inimigos, supostamente, né, inimigos, porque o pessoal está sempre aqui, todos os programas, para ouvir também justamente o outro lado da moeda, que é importante. Taguchi, considerações finais, seu último comentário, fica à vontade. Quero mandar um abraço para o grande Marcelo, o grande Paulo, mesmo que às vezes as ideias não sejam lá, às vezes são conflitantes, mas isso é salutar, porque leva as pessoas a refletir, tirar suas próprias conclusões. Hoje, coincidentemente, concordamos em vários pontos. Santiago, agradeço por sempre estar chamando, é importante a gente estar debatendo os temas da atualidade. Então, quero lembrar sempre que estamos em ano de eleição, a você que nos assiste, vote com consciência, vote no candidato que lhe parece o mais adequado, não vá pelo embalo dos outros, não vá por pesquisa, vote
pela sua reflexão, pelo seu raciocínio. Acredite mais em você e na sua capacidade. Não vá pela ideia de outras pessoas. E um abraço a todos, até a próxima. Perfeito. Então, a nossa audiência, muito obrigado pelo carinho. A gente está de volta amanhã, às 11h45 da manhã, com mais um programa Cidades em Debate. Para você que não deixou o joinha, deixa o joinha e faça a sua inscrição também no nosso canal, tá certo? Grande abraço ao Paulo Eduardo Costa, Marcelo Rocha, Taguchi, a nossa audiência. E amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Estamos com Deus. Até lá. Isso aí.